Quando eu tava na depressão e que eu tive essa mudança de chave logo depois, né? Que quando eu volto chorando pra dentro do quarto, que eu leio o livro e que eu decido, eu vi a capa do livro, eu me vi falando pra muitas pessoas, e aí eu me direciono pra moda como alternativa. Eu coloquei isso como um novo propósito de vida. Falei, cara, eu encontrei um novo propósito. Eu vou levantar hoje daqui e vou começar a caminhar na direção desse propósito. E eu comecei a escrever esse livro. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu encontro essas 3 ações que um bom líder precisa ter para criar uma equipe de alta performance. Incluir, proteger e confiar. Porque o sargento, ele me inclui quando ele me dá o direito de falar. Ele me protege quando eu erro. E ele confia quando deixa eu puxar a ponta. No final, quando o líder pratica essas 3 ações, ele tá dando confiança, né? Ele tá doando. Ele tem de volta a entrega do seu liderado, que foi o que eu fiz. Na hora que eu tava menos uma perna, o que eu falei? Eu vou, pô. Que aquele líder merecia. Só que aí eu precisei ir mais além. Porque não distante, existem líderes, e o BOP não é diferente disso, que não te fazem morrer por ele. Fato, isso é fato. Em todo lugar. Não existe unanimidade. Todo lugar existe o líder pelo qual você morreria e o líder pelo qual você não sente vontade nem de trabalhar. No BOP não é diferente. Só que tem uma diferença nas operações especiais, que é o que eu levo hoje para as empresas e para as pessoas. Porque no BOP, no mundo corporativo, um líder ruim destrói uma equipe. Nas operações especiais, não. O meu líder pode ser um merda, mas eu vou fazer pelo meu par. Eu sou autoliderado, eu sou autogerenciável para fazer o meu melhor em função do melhor resultado para o grupo, independente da minha liderança. Porque os caras que estão comigo precisam de mim. E não é por causa da decisão ruim de um líder que eu não vou fazer. Então, eu entendi isso. Quando eu comecei a estudar, falei, caramba, eu quero desenvolver líderes. E aí eu comecei a estudar esse cara, esse sargento. A mentalidade dele. E a PNL fala isso, né? A PNL, ela diz, um dos pressupostos da PNL é o seguinte: se alguém consegue atingir um resultado, se você modelar essa pessoa, você consegue resultado igual ou parecido. E para você modelar alguém, você precisa copiar, né? Pode dizer assim, as características e competência dessa pessoa, as crenças, a forma com que ela aplica aquilo que ela faz para gerar o resultado que ela tem. A PNL ensina isso. E eu comecei a modelar esse cara para trazer. Só que o erro é você perder a sua essência, né? Copiar tampa ao modo de perder a essência. Você Sim. Copia, mas trazendo para sua essência. E eu comecei a modelar este cara. Só que eu comecei a entender que não existe técnica sem crescimento pessoal. Então, quando eu comecei a desenvolver um trabalho focado na liderança, eu não conseguia ferramentas e técnicas que pudessem transformar um líder medíocre em um grande líder se ele não estiver disposto a mudar o seu conjunto de crenças e Sim. aprofundar seus valores. Eu não consigo transformar um líder ruim num líder bom se ele não quiser mexer no cerne, lá no interior dele, nos níveis neurológicos mais avançados, segundo a PNL, que é crenças e valores, espiritualidade, propósito, né? Identidade, propósito. Então eu comecei a pensar assim, falei, cara, técnica de liderança é balela, essa parada de você para dar um feedback, você primeiro elogia, você depois chama a atenção e fecha com elogio. Cara, se o líder é ruim, não vai nem ouvir o que ele está falando, porque você já criou uma quebra de rapport, você já não tem mais relação, né? E rapport é coisa da PNL também, quando eu me conecto com você. Então, para de achar que a gente vai transformar um líder ensinando ele técnica de liderança.
A gente precisa transformar esse ser humano naquilo que verdadeiramente vai fazer ele conduzir aquela equipe ao resultado que ele quer. Porque um líder controlador que... O que esse sargento me mostrou? A principal característica dele: vulnerabilidade. Irmão, não sei tudo. Preciso de você. Ele desce pra falar olhando no meu olho. Ele não fala lá do topo da cadeia alimentar. Ele vem e fala, cara, eu não sei nada. Eu tô aqui como líder pra levar vocês de volta pra casa. Então ele assume não saber, mesmo sabendo, e colocando na gente a necessidade de voltar. Então ele se doa para a equipe poder chegar ao resultado, e reconhece isso. E além da vulnerabilidade como principal característica de uma liderança, essas 3 ações. E aí eu começo a trabalhar. E aí eu entendo que não adiantaria eu trabalhar liderança criando técnicas e ferramentas que eu precisaria desenvolver. E aí eu começo a estudar. Eu vou para um curso, eu estava no fundo do poço, meu fundo do poço emocional ali, vou para um curso, meu primeiro curso de coaching, aí eu sem nada, né? Fundo do poço financeiro, tentando sair, aí eu tô fazendo meu primeiro curso de coach, tô sentado, foram 4 aulas, 21 dias depois, mais 4 aulas. Durante essas primeiras 4 aulas eu não falei nada, porque parecia uma igreja, aquele negócio de bate-palma, galera feliz, se abraça, e eu, porra, palhaçada, irmão. Eu não sou esse cara, né? Eu não era esse cara aqui. Ficava aqui, palhaçada. Aí eu, sentava lá no final da sala e ficava. Na primeira aula, na quinta-feira do segundo módulo, o professor começou a falar a importância de você trabalhar a mentalidade positiva. Não é ser positivo barato, tu não faz nada, mas vai dar tudo certo no final. É trabalhar a mentalidade. E a gente vai entrar em vários aspectos, sabotador, uma série de coisas. Aí quando ele falou de positividade, eu falei, aí eu me apresentei. Eu falei, professor, tem alguma coisa errada aí. Aí ele, como assim? Eu sou policial do BOP, e lá no BOP não tem nada disso. Né? Eu me identificava ainda. Lá no BOP não tem nada disso. Pelo contrário. Pra gente, não há mal que não possa ficar pior. E é no momento de calmaria que as coisas acontecem. Ninguém lá é essa bobeirinha de positividade, não. Aí ele, entendi, Freitas. Vocês baixavam muito a psiquiatria lá? Falei, não, negativo. Todos os homens bem-sucedidos, felizes naquilo que a gente faz. Aí ele falou, entendi. Isso, Freitas, é ecológico. Serve pra viver no BOP. Fora dele, não. Aí minha chave. Uf. Falei, caralho. Eu tô me comportando como algo que eu não sou mais fora de um ambiente que não comporta mais esse tipo de comportamento. Para meu novo resultado, aquele ser não se adapta mais. Falei, na mesma hora eu peguei e já comecei a pedir perdão, já comecei a ligar para as pessoas. Voltei para casa e falei, caramba, já era. Aí tem uma ferramenta que eu fiz, que era uma ferramenta roda da vida, né? E aí nessa roda da vida, eu tinha que dar nota de 0 a 10. 0 a 10. De 1 a 10, perdão. Porra, falido, sem dinheiro nenhum. Qual foi minha nota para financeiro? 1. Mas quando eu fiz essa ferramenta, todas as minhas relações, familiar, amorosa, amigos, tudo eu dei 2, 3. Tudo. Em baixo já. Sim. E aí, quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, cara, a minha desculpa, a minha sabotagem é a vida financeira. Porque eu falava assim, quando eu voltar a ter as coisas que eu tive um dia, dinheiro, condição, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Quando eu tiver, eu sempre falava isso, quando eu tiver, eu volto a rir, tem motivo para rir, quando eu tiver, eu volto a rir, quando eu tiver, eu volto a rir. E aí eu falei, cara, se eu me tornar uma pessoa melhor, e se ao invés de eu tentar ter, eu parar de buscar fora e começar a trabalhar em mim, aí foi onde é isso. Eu não vou ter se eu não passar a ser, porque o sucesso não é o caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho para o sucesso. Ninguém consegue nada infeliz, triste. E não tem nada a ver com o que você tem. Tem a ver com o quanto você se desenvolve, você cresce. E ali eu virei. E aí eu comecei a investir em mim. Aí eu falei assim, cara, eu quero ser esse cara que vai ajudar as pessoas através do coaching. Aí eu me inscrevi para a faculdade.
me formo em faculdade. Aí eu conheço a PNL. Aí eu percebo que o coach é uma derivação da PNL e coach sem PNL. Eu vou jogar isso aqui que de repente os coaches vão me massacrar. Mas tudo que tu vai trabalhar em coach, de certa forma, ele veio da PNL. Se você falar de ponte para o futuro, PNL. Se você falar de, não julgar, é PNL. Porque a PNL, né, não é sobre você, não é sobre quem está fazendo, é sobre a pessoa que está. A PNL diz que se você não conseguiu chegar no resultado, foi porque você não se flexibilizou ao ponto de chegar. O meu cliente não chegou no resultado. Cara, o que tu não fez que tu não ajudou ele a chegar lá, né? Quais foram as perguntas que tu deixou de fazer? Então, a PNL é incrível. E aí, eu começo a estudar, falar, eu não quero entrar em sala de aula para falar sobre isso, não. Eu não quero mais do mesmo. Quando o professor falou assim, Freitas, serve para viver lá, mas não serve para viver aqui. Eu carregava 2 crenças. Não quero mais ganhar pouco. Não, perdão. Não há mal que não possa piorar. E no momento de calmaria que as coisas acontecem. Essas eram 2 crenças que serviam para o BOP, porque mantém o cara do BOP em operação de prontidão. Fora, só me mantinha estressadão. Sim. Larguei isso. Quando eu mudo meu conjunto de crenças, eu estou mudando naturalmente quem eu sou. Né? A crença é aquele pensamento recorrente que fica ali dentro da tua cabeça. Aí eu falei, cara, eu quero algo diferente, porque eu tinha uma crença. E se eu não fosse não valeria ser apenas mais um, que é outra coisa que eu aprendi. Eu tinha um tio e ele falava assim, não importa o que você escolha, seja o. É uma crença positiva? Era. Só que era uma crença que em algum momento da minha vida não me deixava começar. Porque se eu não fosse não valia a pena. Entendi. Então, uma crença que me ajudava em determinadas circunstâncias me atrapalhava em outras. A PNL me ensina, né? E aí eu comecei a entender, cara, eu não preciso ser Vai lá e faz. Melhora o processo de acordo com o que você vai fazendo. Aí quando eu começo a estudar, eu falei, eu quero fazer alguma coisa em campo. Quando eu comecei a estudar, para levar isso para as pessoas, eu comecei a ler livros de Forças Especiais Americanas. E eu comecei a ver que um curso de operações especiais, um curso de ações táticas, ele é um curso de desenvolvimento pessoal. Aí tu vai falar assim, como assim, Freitas? Agora tu tá de pilha. Quando eu falei que eu fui criado com a minha avó, só pra ter uma noção, eu tinha esse tamanho aqui quando eu dizia que eu ia pro BOP, certo? Falava assim, não, eu vou pro BOP. Eu acreditava em mim 100%. Quando eu termino o curso do BOP, eu cresço. Eu fico desse tamanho. Porque eu sou testado a limites que até então eu não conhecia. Sim. Eu sou desenvolvido em pontos de coragem, de flexibilidade, de hombridade que até então eu não conhecia. Isso é o quê? Técnica ou desenvolvimento pessoal? Desenvolvimento pessoal, certo? É isso. Junto com isso, o que ele faz? Me ensina a combater. Me ensina o combate. É isso aí. Ou seja, o BOP, os cursos operacionais autoconhecimento, conhecimento técnico. A gente cresce na nossa vida só focando no conhecimento técnico. O que você vai fazer quando crescer, qual é a faculdade que você vai fazer, você cresce tecnicamente e ninguém te ensina a se desenvolver. É isso aí. Os teus maiores desafios serão emocionais e não serão técnicos. E a técnica, tu tem. Tu tem. A técnica de montar um podcast tá ao alcance de qualquer um. É isso aí. Suportar os processos emocionais do desafio não vai ser pro cara que não se preparar para isso. Porque vai faltar gente para vir. Vai ter gente que não vai querer vir porque tu só tem 1000 seguidores. Equipamento pode dar problema. E tu vai ter que ter. Então, no livro Garra, a autora fala sobre escola para crianças superdotadas que eles começaram a criar nos Estados Unidos. E aí as crianças, eles acreditavam que eles seriam gênios no futuro. Só que quando essas crianças chegavam na fase do adulto, o intelecto delas não ficava normal. Se comparava ao de pessoas normais. Porque o emocional tinha influência direta sobre a inteligência. Então, assim, o que leva um cara do BOP a fazer o que ele faz? Técnica, não. Primeiro, ele ter
a certeza de que ele não vai ser abandonado, vínculo e confiança. E outra, ele ter crescido a tal ponto de falar assim, o curso foi tão ruim que eu aguento qualquer coisa. Ele evoluiu, ele se desenvolveu. E aí quando as pessoas falam mal de coach, de PNL, de um curso que tu possa fazer como o que eu fiz, elas não sabem o que elas estão falando. Elas estão tão pequenas que elas precisam pegar a crença dela e falar, isso aí é mentira, é balela. É como tu faz com Deus. Tu não sabe o que Deus quer te ensinar, mas é balela. Né? E aí quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu quero criar um curso, só que esse curso vai ser prático. E aí eu crio o CEO, que é o curso especial operacional de liderança. Só que o foco dele é no desenvolvimento. Eu ensino técnica, óbvio, mas eu mostro também que ela não vai funcionar se tu é um líder, se a gente for falar de sabotadores, se tu é um líder controlador, enquanto tu não deixar de ser controlador, tu não vai confiar o processo na mão de outra pessoa. Se tu é um líder hiperrealizador, um sabotador de hiperrealização, tu não vai reconhecer benfeitorias nenhuma, como eu era hiperrealizador. Então, sem a consciência, tu não consegue outro resultado. E aí, uma coisa que eu vou falar aqui, a gente vê muitos players, né, no mercado, esses caras que têm sucesso. Por que eu boto sucesso, né? Porque a PNL me ensina o seguinte, não existe sucesso e fracasso. Sucesso e fracasso é coisa do ego. Existe resultado. Você não alcançou o resultado porque a sua estratégia que você está usando não te leva a esse resultado. Se você quer alcançar esse resultado, muda a estratégia. Vai mudando a estratégia. Quantas vezes necessário, enquanto você quiser, enquanto o resultado fizer sentido para você. Se o resultado não faz mais sentido, tu abandona ele. Só que as pessoas fazem, elas querem um resultado e elas só têm uma maneira de chegar nesse resultado. Uma maneira de chegar nesse resultado. Elas só tentam uma maneira, elas não conseguem. O que ela vai tendo? Ela vai acreditando nela. E ela abandona o resultado, mas não tem coragem de mudar a estratégia. Quais são as estratégias que ela deveria ter mudado? Crenças. Elas poderiam mexer nas habilidades. Qual a habilidade que está faltando? Qual é o ambiente que eu preciso conviver a partir de agora? Eu estou falando dos níveis neurológicos da PNL. Quais são, o que eu preciso mudar para que esse resultado de fato chegue? Ela é incapaz. E aí alguns caras na internet, né, que hoje falam, porque eles têm resultado, eles viram para as pessoas e falam assim, você precisa ser um leão. Você tem que ser um leão. Você tem que ser um leão. Aí outro dia eu ouvi um que falou assim, o leão, o cara que é um pato é o cara que faz tudo pouco e não faz nada bem. Depende, cara. Porque eu não vejo o pato como um cara que faz tudo pouco e não faz nada bem. Eu vejo o pato como um cara, como um animal que tem flexibilidade. Então, eu sempre falo para meus alunos, quer ser um leão? Qual é a característica do leão que te serve para alcançar o resultado? Adota essa característica. Porque se você trouxer para o seu ser o leão, vai trazer também todo o mal que o leão traz junto dele. O leão não se dá bem com os pares. Ele mata os outros cantos. Né? Então, se tu trouxer só toda a essência do leão para você e não só as características que servem para alcançar o resultado, levando em consideração como você quer chegar nesse resultado, tu não vai chegar. E outra, se a gente está associando animais às características, qual é a característica do pato que todo mundo precisa? Pato? O pato, ele sabe nadar. Flexibilidade. Porque se eu jogar um leão, se você é um leão, mas está de frente para um abismo, o que tu vai fazer a partir daquele momento? O pato voa. Se você é o próprio leão e eu te colocar no meio do oceano, o leão não vai nadar. Então, assim, quando a gente treina, a gente tem que ser meio que vazio. Tem que ser vazio para treinar o cara. Eu não posso colocar as minhas crenças de ser um leão sobre as suas, e isso, inclusive, pode nem te servir.